Nós conheceremos nesta aula algumas outras opções de aplicação de um sweep. As opções estão diretamente ligadas ao uso combinado do sweep com as curvas. Aplicando o sweep dessa forma, ou melhor, utilizando as curvas, também será possível controlar sua tangência em relação à curva que nós usamos como guia. Por fim, definiremos ajustes finos do sweep que estamos criando. Vou lhes mostrar agora mais algumas, ou melhor, outras opções que nós podemos utilizar no sweep, porém, esta opção em particular que eu vou mostrar está mais ligada à organização e visualização do sweep. Então, como de costume, eu vou entrar no recurso de sweep, vou selecionar como perfil esse triângulo que eu criei e como caminho esta linha reta. Agora, vindo até a caixa de curvas guia, eu vou selecionar essas três curvas guia que eu também criei. Primeira, segunda e terceira. Aqui. Pronto. Observando na caixa, nós podemos ver que as curvas estão numericamente fora de ordem. Então, com essas setas, eu posso definir a ordem das curvas. Eu vou selecionar aqui o esboço 3, que é esta curva guia que ficou destacada aqui na área gráfica, e vou subir ela como primeira curva guia. Pronto, acertei. Se eu quisesse descer o 4, também, o esboço 4 no caso. E assim por diante, eu posso ir acertando a ordem. Mais abaixo nós podemos ver que nós temos o ícone de um óculos. Se eu habilitar, eu posso navegar pelas seções que estão sendo criadas neste sweep. Então vejam que eu vou navegar aqui nestas setas e as seções vão sendo mostradas na área gráfica. Veja só. Eu tenho um número total de 7 seções e eu posso navegar visualizando cada uma delas. Por fim, eu vou aplicar o comando e nós podemos conhecer mais uma opção do sweep. Nós temos ainda a opção de ajustar a opção de tangência inicial e tangência final para o sweep. Isso funciona da seguinte forma. Prestem atenção. Vou criar o sweep, selecionando este retângulo como perfil e este caminho que eu criei. Agora, observem bem para que a gente consiga notar a diferença. Veja que quando o meu sweep se inicia, ele não está exatamente com a mesma forma do meu caminho. Ele está um pouco mais reto. Se eu vier até esta caixa, tangência inicial e final, e por exemplo, na tangência inicial, eu, ao invés de deixar nenhum, quando está nenhum, nenhuma tangência é aplicada. Ele permanece como vocês estão vendo, normal. Se eu colocar caminho tangente, veja só, nesta região aqui, ó, o que vai acontecer com o caminho tangente. Observe que ele começa desde o início a ficar tangenciado com o meu caminho. Eu vou retirar a tangência, deixar em nenhum e veja o resultado. E vou colocar agora caminho tangente. Então ele tangencia desde o início, ele tangencia o sweep desde o início com o caminho. Vou aplicar o comando. E da mesma forma poderíamos fazer para o final do sweep, com o caminho tangente. Uma outra opção que pode ser bastante utilizada no sweep, e também bastante interessante, é a opção de aplicação do recurso fino, utilização do recurso fino do sweep. Fiquem atentos que eu vou mostrar para vocês isso como funciona. Vou criar um sweep por meio deste perfil quadrado ou retangular e este caminho. Até então, sem novidades. Vocês estão vendo aí a pré-visualização de um sweep comum, como já estamos acostumados. Porém, observem que eu tenho aqui, eu posso habilitar esta opção recurso fino, e eu vou habilitá-la agora. Vejam que, num primeiro momento, ele já criou uma espécie de tubo quadrado.
Por quê? Eu tenho aqui selecionado a opção uma direção, e nesta uma direção, 20 milímetros. Eu vou aproximar bem esta parte e vou mudar esta medida para 10. Veja o que acontece. Ele gera uma direção para fora com 10 milímetros de material. Eu posso colocar também duas direções, e ele vai gerar material para dentro e para fora. Como vocês podem ver, está gerando 20 milímetros de material para dentro e 10 milímetros de material para fora. Como eu também posso selecionar uma terceira opção, que é plano médio. O plano médio, à medida que eu definir, olha para vocês verem bem, eu defini 10 aqui, ele joga 5 para fora. Desculpe, eu cliquei sem querer. Ele joga 5 milímetros para fora e 5 para dentro. Então, se eu colocar 20, ele joga 10 para fora e 10 para dentro. Depois de ajustar, basta confirmar o comando, e isso pode facilitar bastante a nossa vida, principalmente na criação de tubos como esse. Essas foram mais algumas opções que podemos utilizar com o Sweep, que, bem utilizadas, podem auxiliar no desenvolvimento do seu projeto. Eu sei que vimos muitas e muitas opções do Sweep, por isso treinem bastante cada uma delas, não só as que nós vimos agora nesse tópico, mas também as que nós vimos em outros tópicos, para que vocês possam, praticando, adquirir experiência na utilização do Sweep.